Existem momentos em nossas vidas que parece que nada está dando certo. Então, pode existir aí dois possíveis propósitos para isso. E hoje eu quero falar com você quanto a esses propósitos e o que a gente encontra na palavra de Deus, de uma forma simples, que com aplicações práticas, para a gente poder entender um pouquinho melhor a vontade de Deus nessas dificuldades. Certamente que não existe uma promessa assim de que não vai haver mais dificuldades pelo Senhor Jesus. Essas promessas onde vá para Jesus e seus problemas vão acabar, que os seus sofrimentos, que não vai ter mais sofrimento, né? Essa daí não é uma verdade completa, né? Então, fica aqui comigo que a gente vai conhecer um pouquinho. Então eu estava falando aqui que pode ter dois propósitos, são dois possíveis, né? Porque eu não sou guru, né? Então eu não posso falar, é por conta disso, né? O único que pode falar isso é Deus, e Deus fala com cada um de nós. Ele pode revelar os seus propósitos, como não, porque Deus é Deus. Então, se Ele aprover, se Ele quiser, se de acordo com a sua soberania, Ele quiser revelar os seus propósitos, bem, se não quiser, não vai revelar, né? Um dos possíveis propósitos é que Deus quer se revelar para nós e a dificuldade pode nos levar à fé em Jesus Cristo. Então, um momento de sensibilidade, dificuldade, e Deus, com o ouvir da palavra de Deus e o evangelho da salvação, que é por meio da fé em Jesus Cristo, e somente Ele pode nos levar ao Pai, somente Ele pode nos tornar filhos de Deus e transformar nosso coração para que a gente venha entender e ter comunhão com Deus, né? Então, a Bíblia diz que o homem está afastado de Deus, né? E quando ele tem a fé em Jesus Cristo, ele crê na morte e ressurreição e se arrepende dos seus pecados, ele vai ter comunhão com Deus e comunhão com o Filho, com Deus Pai e com Deus Filho, né? Mas essa história aí, né, vai resolver tudo? Não, não vai resolver tudo, né? Existe uma caminhada para todos que creem no nome de Jesus, né? Uma caminhada onde a gente se aprofunda no conhecimento de Deus, da sua pessoa, do seu amor, né? E também em santidade, né? A gente vai se aproximando ali do caráter de Deus, mas isso é Deus que nos conduz, né? Então, o segundo propósito é que Deus pode estar querendo trabalhar em nós a nossa entrega e dependência. Então, é nesse ponto onde a gente vai estar. Eu vou estar apresentando aqui justamente o trabalhar de Deus na nossa entrega, uma vez que a gente já creu em Jesus e já tem a fé em Jesus Cristo. Então Ele trabalha no nosso coração, né, para que a gente entenda, né, e a gente entregue nossas vidas, tudo que nós somos, tudo de nós. O reino de Deus é sobre toda a nossa pessoa. Por mais que a gente queira deixar alguma coisa de fora, né, e Deus pode trabalhar no nosso coração para aumentar essa profundidade do relacionamento e cuidar de todo o nosso ser e de nos apresentarmos santos, né? O Espírito Santo de Deus vai nos apresentar para ele santo, né? Segundo o caráter do seu Filho, né? Em partes, né? Mas nós veremos num todo, né? No porvir, e também a dependência dele. Por quê? Uma vez com Deus, em Cristo Jesus, Deus, Ele nos faz promessas e também cuida de nós como Pai. Ele é o nosso provedor. Então, Ele pode trabalhar no nosso caráter para que a gente entregue mais para Ele, porque dele é o domínio, tudo que foi feito nos céus e na terra é de Deus, né? Mas só que Ele não toma da gente, Ele nos tira do pecado, mas o seu relacionamento com Ele deixa para que nós
possamos aprofundar, buscá-lo, né? Jesus, ele fala que eu estou à porta e bato, né? Então, ele se apresenta, e se a gente abrir, entregar para ele as áreas da nossa vida, ele vai trabalhar. Nem sempre é tão fácil, né? E não é livre de dor, livre de sofrimento, né? Então, às vezes, dói um pouquinho, né? Mas ele é o oleiro que trabalha no vaso. Às vezes ele precisa quebrar esse vaso e para construir um novo, né? Mas um novo segundo o seu querer, segundo o seu poder, né? De acordo com o poder do Espírito Santo de Deus que age em nós, né? Lá na carta de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, diz assim, ó: ele, porém, me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo opere em mim. Então esse aqui é um momento onde Paulo ele pedia para Deus tirar ali um espinho na carne dele, algo que estava afetando, que afetava até a comunhão com Deus. Ele se sentia assim muito prejudicado, né? E Deus falou o quê? Que a minha graça, né, é suficiente, a minha graça te basta. E ele fala mais, né, que o poder, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então esse é um grande mistério, né? Entender que em nossa fraqueza estamos firmes em Cristo, e quando pensamos estar fortes, estamos distantes, fracos e vulneráveis. Então veja que às vezes as coisas podem não parecer não dar certo, o que nós fazemos está errado, nós queremos agradar a Deus e não agradamos a Deus e nos sentimos assim fracos. E Deus ele fala o quê? Que é justamente nesta fraqueza quando nós entendemos que nós não somos suficientes, né? Nós não temos autossuficiência e abrimos mão de tudo que nós somos e nós entregamos, falar, olha, eu não consigo, eu não posso. Aí em oração nós buscamos o quê? O poder de Deus. Então Deus quer trabalhar em nós a nossa dependência. Se Paulo pudesse tirar ou fazer as coisas por si só, né, ele talvez não dependeria tanto de Deus, e Deus não realizaria a sua obra poderosa através da vida de Paulo. E assim, da mesma forma, Deus trabalha no nosso caráter. Deus nos mostra o quanto nós somos falhos, o quanto nós carecemos, o bem que nós queremos fazer, às vezes não, nós não conseguimos, né? E o mal agora nós praticamos com muita facilidade. Então Deus quer que a gente abra mão das nossas forças e buscamos nele, em oração, em uma dependência ali genuína, falar, Deus, me transforma, né? Me molda, me dá força, me mostra para andar justamente nos seus caminhos, para que Deus seja luz, né? Então a gente obedece essa luz, mas no poder do querer efetuar em dependência plena de Deus. É isso que Deus tem para nossas vidas quando nós decidimos buscá-lo, quando nós decidimos entregar a nossa vida para Cristo. Ele opera em nossas vidas, mas na nossa fraqueza. Quando entendemos que nada podemos por causa das nossas limitações e deficiências, o poder do Espírito Santo se manifesta em nós. Então é justamente, né, quando ele fala assim, ó, para que o poder de Cristo repouse em mim, né? Esse poder, o Espírito Santo de Deus, viver no Espírito é viver na dependência de Deus, buscando a Ele em todo o tempo, não nos valendo de nossas próprias forças, na força do nosso braço, mas no braço do Senhor. Quando entendemos, né, justamente que nada podemos, nossas limitações e deficiências, o poder do Espírito Santo se manifesta em nós. Sem a graça de Deus, não conseguimos nem o adorar. Sem o seu amor movendo os nossos corações, nada podemos fazer. Então, a própria adoração, a fé, o agradar a Deus é o mover dele mesmo
por meio do seu Santo Espírito, pela sua graça. Sem isso a gente não consegue fazer nada. Sem isso a gente não tem força. A gente não tem força para agradar, para amar, para ir para a igreja, para orar, para ler sua palavra. Sem a dependência de Deus, sem o mover, sem o amor de Deus que é derramado no nosso coração, nos movendo, nos dando esse combustível assim, para buscar a Deus, sabe? Nós também não podemos fazer nada. Deus quer que a gente dependa dele para tudo, até na adoração, até para acrescentar a fé, né? Jesus fala, olha, se você não tem fé, peça, né? Peça que Deus dá, né? Paulo já tinha advertido na primeira carta de Coríntios, lá em 1 Coríntios capítulo 10, 12, assim, aquele que se considera estar de pé, cuide-se para que não caia. Então, às vezes, nós podemos andar, né, ter algumas experiências com Deus e achar que, nossa, a gente está caminhando pelas nossas pernas, né? E estamos o quê? Caminhando de pé, né? Então, Paulo fala assim, ó, se você pensa, você não está de pé, mas você, na nossa cabeça, na nossa humanidade, né, na nossa carnalidade, né, no pecado que habita em nós, a gente acha que está andando, a gente acha que está andando sozinho, mas não, Deus mostra, Deus se revela que não é assim, que nós precisamos estar na dependência dele, de joelho, aos seus pés, lhe buscando, dependendo única e exclusivamente dele. E toda vez que Israel no Antigo Testamento entregava os seus caminhos para Deus, que os inimigos os atacavam, né, e eles realmente se arrependiam e buscavam e clamavam a Deus, Deus dava a vitória, Deus vencia, porque o Senhor é o Senhor dos exércitos, é o Senhor que provê, é o Senhor que luta as nossas batalhas, que dá a vitória de nossas batalhas, né? Seja ela em qualquer âmbito, né? Então, santo espiritual, humano, é o Senhor que está sobre nossas vidas, né? As experiências que temos com Deus é uma oportunidade que temos de conhecê-lo para fortalecer a nossa fé e nos fazer conhecer da sua vontade e propósitos, pela graça, somente pela graça. Então, às vezes a gente tem essas experiências e a gente pode se encher da graça ou se encher de nós mesmos, né? Então Deus, se você estiver se enchendo de você mesmo, Deus vai te mostrar, né? Do mesmo jeito que Ele me mostra, do mesmo jeito que Ele pega assim, me coloca ali, esfrega um pouquinho minha cara no pau e fala, olha, quem tem o domínio, o poder, sou eu, você não é nada, né? Então eu glorifico a Deus porque Ele me mostra que é sua graça, é seu poder operando em nós, né? A nossa condição humana, ela não foi desfeita, né? Nós somos o que? Pecadores, né? Então a regeneração, ela nos fez filhos de Deus, nos fez seres espirituais, nascidos de Deus, mas ainda nós militamos, inclusive com as nossas próprias vontades, né? Muitas vezes a nossa carne, o nosso eu, os nossos achismos quer tomar o lugar de Deus em nossas vidas, né? Até mesmo a religiosidade quer tomar o lugar de Deus nas nossas vidas, mas não, Deus quer dependência plena e absoluta. É assim que ele se manifesta em nossas vidas, né? Então, justamente como Paulo disse, né? Para que o poder de Cristo repouse em mim, o poder de Cristo repousando em mim, tudo que eu farei, tudo que eu fizer vai ser o quê? A obra justamente de Cristo. Somos incapazes de fazer qualquer bem por nós mesmos, pois toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus, né? Como está escrito em Tiago, capítulo 2, versículo 17. Né? Precisamos depender diariamente das misericórdias do Senhor, né? Para que Cristo manifeste por nossas vidas a sua obra, né? Então, pedir perdão, buscar a Deus com humildade. Então eu vou elenquei aqui, ó, 5 tópicos que nós precisamos
buscar, né, que nós precisamos mesmo em nossas vidas, que é ter humildade diante de Deus para andar na sua presença. O segundo é reconhecer que eu nada sou e nada posso sem a graça e a benevolência do Senhor, né? Terceiro ponto é preciso viver no Espírito, em obediência, na luz da sua palavra, em oração e em busca contínua. Por quê? Porque eu recebi o favor de Deus. Então, eu não faço isso para ter o favor de Deus, não. Eu faço porque eu recebi o favor de Deus, a graça de Deus. Então, eu recebi entendimento, eu recebi vida para poder entender a sua palavra. Eu tenho o Espírito Santo que me ensina, tenho Jesus que derramou seu sangue a meu favor para perdoar os meus pecados. Então eu sou lavado, remido, sou filho de Deus, então eu posso andar nos caminhos do meu Pai, né? Então é porque eu recebi já esse favor, né? Então esse é a verdadeira motivação cristã, né? Viver na graça do seu perdão em oração e dependência, né? Como quarto ponto. Agora, quinto, agradecer a Deus em palavras e em atitude, amando a Deus e ao próximo. Então, veja só que eu elenquei aqui 5 pontos, 5 aplicações que eu faço, que é para minha vida, né? De repente Deus pode falar com você de outra forma, mas aqui eu estou falando o que eu entendo para minha vida, que eu preciso justamente ter humildade para andar na presença de Deus, reconhecer que nada eu sou, que nada posso, que há benevolência, que a graça do Senhor sobre minha vida, né? Porque eu tenho essa graça, eu recebi esse favor, eu preciso viver no Espírito é viver na obediência, na luz, na sua palavra, em oração e busca contínua, né? Sempre debaixo do perdão, né? Sempre dependendo de Deus e agradecendo, tendo uma vida de contentamento, gratidão, e que essa gratidão ela possa ser manifesta e vista, né? Com quê? Com atitudes, né? Justamente reconhecendo Deus, dando testemunho, e isso também amando as pessoas que estão à minha volta e até mesmo os meus inimigos, né? Somente na graça e no poder do Espírito Santo podemos andar nas pegadas de Jesus Cristo, confiando no seu poder, no poder de Deus que opera em nós, que ao mesmo tempo nos constrange e humilha, também nos redime para andarmos na presença de Deus, como alvos do seu amor incondicional. Então, às vezes nós perdemos, né, o fio aí da meada, saímos um pouquinho da graça, perdemos ali um pouquinho da presença de Deus, mas as misericórdias de Deus se renovam todo dia, a dificuldade vem, se a gente vai no nosso braço, Deus mostra que não é no nosso braço, que não é na nossa força que vai se resolver, e se a gente der o lugar que é devido de Deus, Deus ele vai atuar ao nosso favor. Deus, porque essa é a palavra dele, né? A gente precisa confiar em Deus e em seus propósitos. Isso não quer dizer que você vai sair, não vai ter problemas. Vai ter como todos têm. Vai passar por dificuldades como todos possuem. Mas a diferença é que nós passamos na presença de Deus, na viva esperança, na confiança e na fé de que Deus está realizando o seu propósito e tudo é para a glória dele. Então nós suportamos com amor e graça, seja qualquer situação, seja qualquer sofrimento, né? Porque nada vai nos separar justamente do amor de Deus. Essa fé e essa confiança em Deus, ela permite com que nós sigamos conscientes. E eu vou deixar aqui por último um texto de Romanos, no capítulo 8, versículo 35 a 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte o dia inteiro. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois
Estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem ninguém em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Bendito seja Deus por sua palavra. Bendito seja Deus por todas as suas promessas. Que em nome de Jesus essa palavra possa ficar gravada, tanto aqui como está no meu coração. O amor de Deus ele está enchendo o meu coração aqui nesse momento. E que eu possa andar confiante no amor de Deus. Não importa a prova, não importa a dificuldade, não importa a tribulação, não importa se a gente tem ou não tem, se Deus está dando ou não está dando o que a gente quer, mas Ele supre todas as nossas necessidades. Não importa nada. O que importa é que nós temos Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo em nossas vidas. O Espírito Santo que nos testifica da presença de Deus, do poder de Deus, da graça em Jesus Cristo, e que essa palavra seja sobre sua vida, que você possa confiar. Não sei se você está passando uma dificuldade ou não, mas eu tenho certeza de que Jesus, uma vez que você confiou e tem fé que Ele é o Salvador, Ele se entregou, morreu pelos nossos pecados, Ele é o que vai te dar a vitória. Entregue todos os seus caminhos para o Senhor. Se tem algo na sua vida que você ainda não entregou para Deus, entregue nesse momento. Faça uma oração, entregue para Deus, que Deus com certeza Ele vai renovar suas forças e vai te trazer a lembrança e a esperança para que você viva todos os dias na presença dEle, seja aos seus pés, seja chorando, beijando, ajoelhado, lhe buscando, mas com certeza o mais importante é estar na presença de Deus. Deus abençoe. Quero agradecer aqui os comentários que recebi de uma colega minha que está acompanhando os vídeos, as pessoas que também trabalham com ela me falaram, gostei, e então é muito renovador saber que Deus está agindo por meio desses vídeos, por meio desses compartilhar. Desculpa pelo tamanho do estudo da devocional, às vezes eu penso em fazer uma devocional em 5, 8 minutos, mas eu começo e quando termino eu já vejo que deu 10 minutos. Então eu te convido aí a compartilhar, né? Esse estudo foi edificante para a sua vida e que a gente possa seguir, né? Nos aprofundando no conhecimento e na graça e no amor de Deus. Deus abençoe. Um grande abraço.